Igreja, nessa noite eu quero meditar com vocês sobre esse evento tão precioso que é o nascimento de Jesus. O apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, ele fala algo tão precioso, que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Quando a terra estava preparada para esse grande evento. Você vai dizer, pastor, que evento é esse? O evento da nossa salvação. E para que nós possamos entender um pouco mais, eu quero que você pense comigo sobre um ressignificado que nós precisamos trazer para muitas coisas em nossa vida. E nessa noite eu quero que nós venhamos ressignificar o Natal. Você vai dizer, Marcos, o que significa ressignificar algo? É nós darmos um novo sentido para alguma coisa. É nós darmos um novo sentido para alguém. É nós entendermos de fato que algumas coisas representam para nós. E sabe, nesse tempo, falando, ministrando e cuidando de pessoas, nessa década como pastor, eu tenho entendido que uma das coisas mais difíceis para a humanidade é trazer um novo sentido para algumas coisas na sua vida. Sabe, quando nós entendemos a palavra do Senhor e sofremos situações adversas, somos feridos na alma, somos feridos nos sentimentos, temos medos, rancores, dores. E o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Paulo está dizendo que independente do que acontecer conosco, independente do que nós estamos vivendo, nós precisamos não trazer o significado da dor, não trazer o significado da aflição para a nossa vida, mas se nós estamos debaixo de um propósito, que nós sabemos que estamos porque amamos Jesus, nós precisamos trazer e entender o significado de Deus para a situação que nós estamos vivendo. Sabe, eu percebo que muitas pessoas carregam no seu interior, nas suas costas, uma grande dor, grande peso de sofrimento. Mesmo entendendo que estão debaixo de um propósito de Deus, é porque falta uma ressignificação nesses sentimentos. Se tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus, se nós passamos dias de dores, dias de aflição, de aflições, precisamos entender que Deus, através do seu Filho, trouxe um novo significado para essas coisas. Então todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todos os traumas, tudo aquilo que nós não queremos trazer um novo sentido nessa noite, através do nascimento de Jesus, entendendo sobre isso, nós precisamos trazer um novo significado. E dentro desse contexto de trazermos um novo significado, traz a minha caneca, por favor, de nós entendemos um novo significado, nós precisamos trazer um novo sentido para o Natal em nossa vida. Nós sabemos que o Natal, ele tem vários sentidos. Obrigado, Guilherme. Se nós fôssemos perguntar para alguns, o que o Natal, ele representa para você? Muitos diriam, o Natal para mim representa presentes, o Natal representa o Papai Noel, o Natal representa a árvore, estar com a família, me reunir em volta da mesa, me alegrar. O Natal, ele representa para mim que eu preciso perdoar alguém. Uau, tudo isso pode ser incrível, tudo isso pode ser bom, mas existe algo que é muito maior na nossa vida, que nós precisamos entender nessa noite. Que o significado do Natal não está relacionado aos presentes que nós temos que receber aqui na terra, mas sim a um grande presente que nós recebemos há mais de 2000 anos atrás. E o escritor, o apóstolo João, para nos falar sobre isso,
em João capítulo 1, versículo 14. Eu quero que você leia em tela comigo. De uma forma sábia e de uma forma sobrenatural. Ele diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Há mais de 2000 anos atrás, aquele que era o verbo, Logos de Deus, a palavra, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas aqui na terra, decidiu deixar toda a sua glória para habitar entre nós. É quando a luz que estava no céu, ela resplandeceu diante de toda a humanidade, e nós conhecemos a luz que tem poder de libertar os homens da escuridão das trevas, a luz que tem poder de trazer para nós um novo significado para aquilo que nós pensávamos que não tinha mais jeito. Por isso, meu irmão, nessa noite eu digo para você, por mais que lindo que seja uma árvore, por mais lindo que seja você receber um presente, não existe nada maior no Natal do que Jesus. Não existe nada maior no Natal do que o nascimento daquele que veio nos trazer a salvação. No Evangelho conforme Mateus, no capítulo 1, versículo 18 em diante, fala sobre a anunciação. Vocês viram, de uma forma muito linda representada, aquilo que o anjo Gabriel disse a Maria. E o texto bíblico nos fala, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la a desonrar publicamente, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Jesus é um nome próprio, como o meu é Marcos, como tem o Davi, como tem o seu nome próprio. Mas quando o anjo, ele fala qual era o objetivo desse que nasceria de uma mulher sem ter contato com um homem. O anjo, ele fala, porque ele será o salvador do pecado do povo. Versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel. Emanuel, aquele Deus que está conosco, está presente em todos os momentos da nossa vida. Sabe o que a anunciação, ela tem, a grande importância que a anunciação tem para cada um de nós? É que quando Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel, ele estava anunciando o fim do governo que regia esse mundo. Ele estava dizendo: ei, mas agora o pecado, a morte, o inferno, o diabo não tem mais poder de prender as pessoas. Quando Gabriel estava anunciando o nascimento de Jesus, ele estava anunciando aquilo que Gênesis narra para cada um de nós, no capítulo 3, versículo 15, que Jesus, com autoridade, esmagaria a Satanás debaixo dos seus pés.
O anjo Gabriel estava dizendo: ei, o verdadeiro homem, aquele que não tem pecado algum, o Filho do Homem nascerá para trazer a salvação daqueles que estavam perdidos nos seus pecados. Sabe, igreja, é muito mais do que muitas vezes nós olhamos para o Natal. Nós estamos falando daquele que decidiu vir na terra para nos trazer a salvação. Aquele que foi gerado por Deus, aquele que foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E para que o mundo fosse salvo, era necessário que o mundo fosse ressignificado, porque milhares de anos atrás, o primeiro homem totalmente nascido de Deus, chamado Adão, decidiu pecar. E para que houvesse salvação, era necessário vir um homem verdadeiro, sem nenhum pecado, para tirar todo o pecado do mundo. Sabe, igreja, quando nós falamos sobre Natal, e quando nós falamos com o sentido correto do Natal, o inferno, o inimigo da nossa alma, treme. Porque ele entende que há mais de 2000 anos atrás, todo o domínio que ele tinha sobre a terra foi anulado. Deu-se início a uma nova história para a humanidade. Quando Jesus é anunciado, as trevas, elas caem. Quando Jesus foi anunciado na sua vida, meu irmão, todo o mal, tudo aquilo que prendia a sua vida, todas as dores, todos os medos caíram, foram repreendidos. Sabe por quê? Porque a proclamação, a anunciação do Evangelho entrou sobre ti e você disse: cadeias mais não podem me prender. O poder da anunciação para nós que cremos em Jesus tem um grande significado, porque nós entendemos que a partir daquele momento, Jesus veio na terra para reinar sobre ela. Jesus é anunciado. Capítulo 2 de Mateus, no versículo 1 em diante, fala sobre o nascimento de Jesus. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Versículo 1: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Aqui eu volto, semana passada eu falei errado. A Bíblia fala assim sobre os magos, mas não fala sobre os reis. Eles eram magos e não reis. Pô, pastor, então eles eram tipo Harry Potter, não viaja na maionese. Magos, então, magia, horóscopo, tem tudo a ver com a Bíblia. Não viaja na maionese. Possivelmente eles eram astrólogos, estudantes das estrelas. E nessa versão chama eles de magos. Vamos continuar a leitura, eu só faço um parênteses e fecho ele. Então a Bíblia fala sobre magos, não sobre reis. Magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Sabe, gente, existe um grande significado. Herodes, ele não era um rei legítimo de Israel. Herodes, ele não vinha de uma linhagem real, de acordo como ele precisava vir os costumes. Herodes estava no trono simplesmente porque César fez um acordo com Israel e colocou um rei sobre o povo de Israel. Então, pensa bem, chegam homens estudiosos e dizem para ele: aonde está o rei?
Herodes disse: como assim? Aonde está o rei? Eu sou o rei de Israel. Jesus, ele nasceu como um rei para destronar um rei ilegítimo. Herodes, dentro de um contexto bíblico, nós podemos entender que ele significa o governo do inimigo de nossas almas, do diabo, de Satanás, como você quiser chamar. Quando Herodes soube que nascera um rei, quando Herodes soube que o rei havia nascido, ele se sentiu totalmente ameaçado. Quando o inimigo da nossa alma, ele descobriu que ele era um rei ilegítimo, ele dominava o mundo, o pecado, a morte, as pessoas estavam escravizadas por ele, ele simplesmente tremeu. Quando Jesus nasceu, o inimigo sabia que o seu fim estava totalmente decretado. E esse rei que nasceu, chamado Jesus, ele implanta um novo reinado aqui na terra. Por isso que nós podemos orar e clamar: venha a nós o seu reino. Jesus, ele não trouxe um reino político. Jesus, ele não trouxe um reino para revolucionar conforme os próprios apóstolos queriam, aqueles que seguiam Jesus queriam, mas ele veio para trazer à humanidade um reinado aonde nós podemos viver com ele todas as suas promessas. Sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe quando nós falamos que Jesus, ele é a estrela da manhã? Está relacionado a esse evento que esses astrólogos viram. Tudo para se cumprir aquilo que estava escrito no livro de Números, capítulo 24, versículo 17. Eu o vejo, mas não agora eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, e ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Essa profecia, ela foi declarada sobre a estrela que iria surgir. Cara, e sabe o que é incrível? A salvação, conforme o contexto do Antigo Testamento, era apenas para um povo. Jesus, Deus o Pai, através do surgimento dessa estrela, ela aparece no Oriente. Deus estava dizendo que estava nascendo através de Jesus, através do Oriente, que não eram povos mais bíblicos, não era o povo de Deus, mas Deus estava dizendo: eis que a estrela começa a brilhar agora para toda a humanidade. Deus estava dizendo: ei, povos da terra, nasce a verdadeira esperança que vai trazer luz para a escuridão da humanidade. A luz agora brilha, não apenas para um trono, a luz agora brilha não apenas para um povo, mas a luz agora brilha para toda a humanidade. Quando Jesus nasce, a luz, ela começa a brilhar em nossas vidas. Quem sabe Jesus ainda não nasceu no seu coração. Quem sabe você não tem um significado correto das coisas. Nessa noite, eu quero dizer para você: se você o aceitar, ele pode nascer no seu coração. Ele pode trazer luz para onde existe trevas. O Evangelho conforme Lucas, capítulo 2 e versículo 6.
A narrativa fala o seguinte, Lucas 2:6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O rei, não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade, ele nasce de uma forma humilde. Ele nasce de uma forma humilde porque há 33 anos depois, ele morreria uma morte extremamente humilhante. Seria colocado uma coroa de espinho na sua cabeça dizendo, Rei dos Judeus. Jesus, ele veio de uma forma humilde para servir a humanidade. E sabe qual é a diferença desses reis, desses tronos, onde as pessoas sentam, elas querem ser servidas, mas Jesus, ele nasce dizendo, eu estou aqui, eu estou encarnado, eu deixei a minha glória, conforme Paulo fala aos Filipenses, eu me esvaziei de mim, para poder servir a humanidade, dando a minha vida por ela, para que ela tenha a vida eterna. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É muito mais, meu irmão, do que você ver apenas uma árvore ou de você receber seus presentes. Nós estamos falando que nasceu a salvação da humanidade há mais de 2000 anos atrás. Por isso que muitas vezes as pessoas são vazias. Por isso que muitas vezes as pessoas se encontram, saem das reuniões natalinas, de tudo que vivem, cantam músicas, N coisas, mas dentro do seu interior dizem, está faltando alguma coisa. É que o rei não nasceu no seu coração como deveria nascer. É que nasce tantas coisas, nasce o pinheiro, nasce o Papai Noel, nasce o coelhinho da Páscoa, nasce muitas coisas, mas menos Jesus no nosso coração. Cara, você pode ter um pinheiro na sua casa, você pode olhar para um Papai Noel, tudo bem, mas você tem que olhar, antes de tudo isso, para a manjedoura e dizer, nasceu a salvação da humanidade, nasceu aquele que tirou todo mundo do império das trevas e trouxe novamente para a luz. É muito mais, nasceu a paz, nasceu a alegria. É sobre isso que nós estamos falando. E para finalizar, e o que eu acho mais incrível, é que nasceu o unigênito do Pai. João, no capítulo 1 e no versículo 14. Leio de novo o texto, fala, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós precisamos prestar atenção nos detalhes. O texto bíblico está dizendo que nasceu o único Filho de Deus. O texto bíblico está dizendo que nos céus havia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esse Filho, ele era único. Deus decide entregar para a humanidade o que mais precioso ele tinha, que era o seu único Filho. Nasceu aquele que tinha uma herança que era só sua. O Pai enviou o que ele tinha de mais precioso.
E João, tentando descrever, ele fala: nós vimos a glória de Deus por intermédio dele. A luz resplandeceu por toda a humanidade. Cara, se você for nos evangelhos, você vai ver grande sabedoria sobre a vida de Jesus. Quando Jesus falava, quando Jesus curava, as pessoas falavam: uau, quem é esse? Os discípulos, quando viam os milagres de Jesus lá no meio da tempestade, e Jesus diz: mar, para, eles olham para o outro e dizem: quem é esse que faz até a tempestade parar? Há 2000 anos atrás, foi visto com os próprios olhos da humanidade a glória de Deus na terra, cheio de graça e verdade. Mas o que eu digo para vocês agora, que o que eu acho mais incrível, que Jesus, ele nasceu como único. Diga assim comigo: Jesus era filho único. É isso que o texto fala, igreja. Mas o texto também nos diz, outros textos melhor dizendo, que ele veio para resgate de todos nós. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele ascende aos céus, ele não volta mais como um filho único. Ele não volta mais como aquele que estava junto com o seu pai, e aquele lugar era apenas dele. Pelo contrário, em João capítulo 14, ele diz o seguinte para os seus discípulos: eis que eu estou indo para o céu, preparar um lugar para vocês. Eis que eu estou indo para o céu para preparar um lugar. Sabe para quê? Porque quando ele ascendeu ao céu, ele não era mais filho único. O apóstolo Paulo, ele fala que quando Jesus subiu ao céu, ele era o primogênito do Pai. Se tem o primeiro, tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, tem eu, tem você, e tem todos aqueles que o aceitaram como Salvador, igreja. Ele não está mais nos céus como o único, mas ele está nos céus como o primeiro. O nascimento de Jesus, ele precisa trazer esse significado para a nossa vida. Nasceu o Salvador, nasceu o Rei. Meu irmão, por isso que eu digo para você, nós sabemos historicamente que Jesus não nasceu em dezembro. Diz assim comigo: eu vou falar, daí você fala, tá? Jesus não nasceu em dezembro. Quase, mais bonito, tá? Tem que ser assim. Faz de quando que nada. Voltei aqui. Gente, Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu provavelmente entre setembro e outubro. Mas se existe uma data para nós comemorá-lo, por que não vamos comemorá-lo? Quem aqui comemora o nascimento de Jesus em setembro ou outubro? Em outubro eu comemoro o meu nascimento. Em setembro eu comemoro o nascimento da minha mãe, do meu sobrinho. Mas quando você sentar à mesa no dia 25, quando você sentar com os seus parentes, exalte Jesus naquele momento. Exalte aquele que nasceu para salvar a humanidade. Exalte aquele que veio como único, mas que voltou como primeiro. Exalte Jesus. Nessa noite, nesse 25, semana que vem, no dia 25 de dezembro,
Jesus seja exaltado.